Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 25 de dezembro de 2024, Natal. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento lar, a família, o ministério, chamar, todos sem confiar da minha pessoa. E apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado da administração dessa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, repreende toda seta, toda opressão, toda malignidade. Tudo, Pai, que quer impedir da tua palavra ser ministrada, venha ser jogada por terra. Pai, repreende toda fúria, toda seta. Visita aquele irmão, aquela irmã que hoje nesse dia de Natal está triste, angustiado, porque perdeu um ente querido, porque está sozinho. Eu não sei que o Senhor possa estar consolando neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim, em Gênesis 15, a aliança de Deus com Abraão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, esta palavra que o Senhor colocou no meu coração nesse momento, João 3,30, que o Senhor cresça, que eu diminua, que o missionário na gente desapareça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo sempre falar aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A gente vê, né, aqui, depois eu falo, 15, a aliança de Deus com Abraão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa, né? Então, Deus, ele fala para Abraão que ele é o escudo dele, né? Desculpa. Ou seja, que ele é soberano, que ele é tudo que ele precisa, que ele necessita, que ele é a força dele, que ele vai estar com ele. Esse escudo quer dizer tudo isso, né? E que grande seria a recompensa de Abraão. Embora fosse bastante rico, mas o próprio Deus, né, era o seu maior tesouro, né? Abraão, falando assim, olhando no olho carnal, Abraão era muito rico, né? Ele já era rico porque Deus prosperou. Aí depois, quando Sara, né, ele foi para Sara lá para, esqueci o nome lá, que daí ele ficou com medo de falar que Sara era sua esposa, né? Aí depois o rei, como é que se diz? Quando ele vai pro Egito, né? O rei pega e acaba abençoando ele com mais bois, mais animais, né? Mais riqueza. Mas assim, Deus estava falando para Abraão assim: eu sou o seu escudo, ou seja, eu sou a sua riqueza, eu sou aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, né? Tanto no âmbito material como no âmbito espiritual. Deus dizendo que ele era tudo, que era a força dele, né? E a gente vê também que Abraão, quando o Senhor falar para ele nesse momento, Abraão está vendo de uma situação onde o quê? Ele teve que guerrear porque Ló, seu sobrinho, foi preso. E aí teve muitas situações. Então assim, Deus está falando para ele. E aí diz assim o título, é a aliança de Deus com Abraão. Aí depois vai no 2. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possui Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro? Então, assim, ele fala assim, ele pergunta, mas o Senhor é soberano, Deus, né? Então, Deus está falando que ele é o escudo, mas ele fala assim, mas o Senhor me deu uma promessa, né? Que serei pai de multidões, eu não tenho um filho. Será que o herdeiro, né? Vai ser Eliezer? Porque acontece o que, igreja? Porque naquela época, quando o homem não tinha filhos também, ele poderia pegar um dos seus escravos, dos seus trabalhadores e fazer um mordomo, fazer como se fosse um herdeiro seu, tá? Então Abraão pensava assim, que o seu empregado seria o seu herdeiro, ok? E aqui a gente vê também que então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro, né? Aí Deus diz para Abraão: não, Abraão, você vai ter um filho. Você vai ter um herdeiro gerado por você, né? Então assim, ou seja... Mãe, oi, meu amor. Pode assistir? Pode. Tá bom, mãe. Tá bom, meu amor, vai lá. Então, ele demonstra para Abraão que Abraão estava totalmente errado, mas que ele teria um filho gerado por ele, né? Por você mesmo, Abraão. Então, a gente vê também, igreja, que aqui Abraão ele se vê na situação porque ele está olhando o ambiente físico, né? E Deus está falando de algo espiritual para ele, algo maior, né? Aí no 5 diz assim, levantando
Levando-a para fora da tenda, disse-lhe: olha para o céu e conte as estrelas, se é que se pode contá-la. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Aí Abraão chama ele para fora e fala assim: olha lá as estrelas do céu, conta. Deus chama Abraão. Conta, Abraão. Né? Eu falo só Abraão, mas é Abraão ainda, igreja. E aí ele não consegue contar, porque é numerosos, né? E aí Abraão creu no Senhor e lhe foi acreditado com justiça, né? Porque Deus diz assim: e prosseguiu: assim será a sua descendência. Será infinita, será imensa, né? E disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança, né? Deus está falando assim: tá bom, filho, parabéns, Deus abençoe. Deus diz assim: eu sou tudo, meu amor. Eu sou o que te tirei de Ur do Caldeu para dar-lhe esta terra por herança, né? Então você está falando: eu te tirei, né? Eu te tirei por uma promessa. E perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? E respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, e todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho, né? Então, aí Deus pede para Abraão essas coisas, ou seja, um sacrifício, tá? Então Abraão trouxe todos esses animais, cortou ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava, né? Então a gente vê que, né, um pouquinho antes, né, a gente vê que Abraão ali é pai de todos que creem, né? Porque ali foi pela fé que ele creu, né? Que ele seria pai. A gente vê também que Deus, ele reafirma a promessa, que ele tirou ele de Ur dos Caldeus, né? Então ali começava o quê? Né? Uma identificação, né? Que ele mesmo, que o próprio Deus mesmo iria mudar a história de Abraão, né? Aí Deus, eu te tirei, eu sou o Senhor que te tirou, eu fiz uma aliança contigo, né? Não foi ninguém, fui eu, né? Então, a gente vê que grande promessa Deus fez para Abraão, né? E aí, mas a mãe ainda pergunta: Senhor, como eu posso saber? Como eu posso saber, né? E Abraão acreditou na promessa de Deus, que teria um filho, mas pediu uma garantia no caso da promessa da terra, né? 3 anos de vida. Aí a gente vê que ele pega as aves e tudo, tal. E ali diz assim, né? Aí diz aqui na parte do 11 que nisso as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. E no 12. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, desde que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Igreja, olha, sempre quando Deus vai nos revelar algo, sempre quando Deus tem algo para fazer, vem as trevas para querer confundir a voz de Deus, né? Desculpa, meu amor. Vem as aves de rapina, vem as trevas, né? Para querer fazer com que a gente tenha medo, né? E diz no 13: então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que lhe pertencerá, onde também será escravizado e oprimido por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravo. Depois de tudo, sairá com muitos bens, né? Essa promessa a gente vê ali quando o pessoal sai do Egito, tá bom? Essa promessa, quem vai viver essa promessa aqui vai ser... Ai, gente, como é o nome dele? Ali depois de Moisés, Josué, né? Josué. Mamãe tá fazendo a live. Tá bom. E aí diz assim: mas eu castigarei. Aí vamos lá pro 15. Você, porém, irá em paz e seus antepassados será sepultado em boa velhice, né? Aí Deus ainda tem promessa para Abraão, né? Promessa. Então a gente vê, na 4ª geração, seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. A gente sabe que esses amorreus aqui também vieram da onde? De Cã, os camitas, né? Descendentes de Cã. Os amorreus. Infelizmente ali, né, devido àquela situação que Cã, né, filho caçula de Noé, foi amaldiçoado, a maioria da descendência dele é inimigo do povo de Israel, né? São pessoas, infelizmente, assim, são como povos terríveis, né? A gente vê que Sodoma e Gomorra também vem de Cã, os camitas, tá? Então a gente vê, né, que aí
Por que a maldade dos amorreus? Porque eles eram um povo que, né, que matava seus filhos, que fazia sacrifício, tinha culto politeísta, né, incluía sacrifício de criança. Então, assim, era um povo terrível, tá bom? Então, a idolatria deles, a prostituição, a religiosidade, a adivinhação, era tudo que não prestava. Infelizmente, estava atrelado aos amorreus, né? Infelizmente. É algo assim bem terrível, né? Então, a gente vê também que no 17 diz assim, que depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços da carne. Então, Deus mostrando que ele estava recebendo, tá? O sacrifício ali a oferta de Abrão, né? Então, assim, aquele fogareiro de fumagenta, aquela tocha ali passou entre os pedaços, né, dos animais. Então, assim, estava mostrando que Deus, né, que Deus estava recebendo ali o seu sacrifício, né. E aí no 18, assim, naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança a Abraão: aos seus descendentes dei essa terra desde, ó, vamos lá no 18. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Deus torna a afirmar, né, tudo que ele fez, tudo que ele já havia dito para Abraão. Só reafirmou tudo, meu amor, que Deus tinha dito a Abraão. E aí ele diz no 19: a terra dos queneus, dos quenezeus, dos condomeus, dos ilitas, dos ferezeus, dos rifens, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus, dos jebuseus. Então Deus está falando que essas terras vai ser tudo de Abraão, né? Vai voltar para eles, tá? A gente vê também que essas terras aqui é tudo dos camitas, tá? Da descendência de Cã. Esse povo é tudo descendentes de Cã, né? Então a gente vê que está sobre aqui também a maldição, né? Que Noé fez sobre Cã, né? Que seria maldito, que seria submisso aos seus irmãos, né? Seus irmãos iriam oprimi-lo e assim sucessivamente, né? Então a gente vê que essa é mais um dos camitas, né? A gente consegue entender um pouquinho agora de onde vier esse povo que se tornar inimigo do povo de Deus, né? E o porquê de tanta guerra, tá bom? Que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Porque Abraão, né? Abraão, ele é descendente de... Como é o nome, gente? É descendente de Sem, tá? Abraão é da descendência de Sem. Semita. Deus abençoe, fica na paz. Já acabou? Estamos acabando.